Ó, nós já temos uma vida aqui para Jesus. Daniel da Costa, cadê ele? Vem aqui, Daniel, para nós orarmos por você. O Pentecoste já está acontecendo. Aproveitar o ensejo, além do Daniel, agora no começo, tem mais alguém que também deseja voltar para casa? Deus, se tiver, desprende do teu lugar e aproveita e vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Tem mais alguém? Olha aí, ó. Deus já está confirmando o trabalho que está acontecendo aqui no Jardim Ângela. Como é o nome da irmã? Daisy. Aí, a filha da irmã. A irmã está emocionada aqui na frente. Mais alguém para voltar para casa? Mais alguém? O Espírito Santo está te convidando agora. Se você quiser, vem. Com as mãos estendidas para cá, vamos orar por essas duas vidas que estão voltando para a casa do Pai. Eu estou orando porque eu tenho a permissão do pastor da igreja para orar. Então vamos orar pela vida dos nossos irmãos que estão voltando para a casa do Pai. Está acontecendo agora lá no céu uma festa por causa deles. Senhor, aqui estão os teus filhos diante do teu altar, que de prontidão, Deus, decidiram voltar para a tua casa. Ó Pai, alcança eles nessa noite com a tua graça. Não deixe os teus filhos mais tropeçarem os pés sobre pedra, mas que a tua presença esteja com eles desde agora para todos sempre. A igreja diz: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Queridos, por gentileza, Joel capítulo 2, versículo 28. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Todos encontraram? E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém. Queridos, o livro do profeta Joel faz parte dos livros chamados de Neviim, Aharonim do hebraico. São os profetas que vieram depois de Isaías. Ele faz parte também de um grupo de profetas menores, não porque ele seja inferior aos outros, mas devido à extensão de sua profecia. O livro de Joel contém 3 capítulos, mas mesmo que seja um conteúdo curto, a mensagem que Joel apresenta é uma mensagem muito profunda. E o texto que nós lemos é o texto áureo do livro de Joel. Sempre que alguém diz que vai pregar sobre Joel, a imaginação de todos é que o texto que ele vai usar de base seja o capítulo 2 e o 28, versículo 28. Isso porque é conhecida como a base do avivamento. Joel era o profeta que se tornou conhecido como o profeta do avivamento. Essa mensagem que ele traz no capítulo 2 era um ponto de luz, a escuridão que ele narra no capítulo 1. O capítulo de número 1 do livro do profeta Joel, ele apresenta uma cena. E a cena que Joel pinta é uma cena de um caos que estava acontecendo nos seus dias. Ele diz que não havia chuva sobre a terra, o produto da oliveira havia mentido, não havia vinho, nem azeite, não havia cereais, não havia ofertas nem de oblação, nem de libação, não havia oferta líquida e nem sólida no templo, devido ao fato que Deus cerrou os céus. Não havia chuva nos dias de Joel,
e ele apresenta um cenário tenebroso, caótico, e convida aos sacerdotes a clamarem a Deus, porque talvez orando, clamando, gemendo, eles encontrariam a resposta do Senhor. Então, dentro dessa cena do capítulo 1, há um contraste, porque no capítulo 1, Joel parece que não tem esperança, ele não apresenta uma mensagem de esperança. Mas quando chega no capítulo 2, ele diz, o versículo 28, que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Era como se ele estivesse trazendo esperança para um povo que estivesse vivendo em escuridão, em trevas. E é exatamente essa mensagem que Joel está transmitindo para a comunidade dos seus dias, respinga na igreja do século 21. O capítulo 1 de Joel só estava acontecendo devido a uma quebra de aliança. Toda essa cena que Joel narra no capítulo 1, Deus já havia dito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, Deus disse a Salomão que no dia que o povo virasse as costas para ele, ele iria permitir isso. Ele disse a Salomão, versículo 13 do capítulo 7, do segundo livro das Crônicas, que cerraria os céus e fariam com que não chovesse naqueles dias. Deus diz, eu também enviarei sobre a terra gafanhotos e mandarei uma praga sobre eles. Salomão se preocupa e diz, Senhor, e aí acabou para o teu povo? Ele diz, não, se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Percebam, Deus e Salomão fez um pacto aqui no segundo livro das Crônicas, que não poderia ser quebrado. E o pacto começa quando Salomão apresenta para Deus o trabalho das suas mãos, que era o templo. Todos sabem que era o desejo do coração de Davi construir um templo para Deus. Ele recebe a inspiração, faz a planta, mas Deus não dá a ele esse privilégio, dizendo que nas mãos de Davi tinha marcas de sangue, mas que daria o privilégio à sua descendência, ele deu a Salomão. Salomão já recebeu do seu pai a planta, tinha voluntários que traziam ouro de toda parte da terra, e Salomão fez um templo. E ele estava apresentando esse templo a Deus, mas na oração inicial ele diz, Senhor, eu vou fazer para o Senhor um templo grande, porque eu sei que o Senhor é grande. De repente ele mesmo se corrige e diz, na verdade, nem que a gente utilizasse todo o material da terra, daria para fazer um templo que coubesse o Senhor, porque tu és maior do que o céu e do que a terra. E como eu sei que tu és muito grande, muito grande, muito grande, eu só quero pedir ao Senhor 3 coisas. O Senhor não precisa estar por inteiro aqui. Eu só quero que o Senhor me dê o privilégio de ter 3 coisas aqui dentro dessa casa. Eu imagino o diálogo, essa aliança se formando, Deus dizendo, o que você quer, Salomão? Ele diz, eu quero sobre esta casa os teus ouvidos, eu quero sobre esta casa os teus olhos, e eu quero sobre esta casa o teu coração. Imagina Deus perguntando, Salomão, para que você quer os meus ouvidos? E a resposta dele é, porque meu pai disse que na angústia dele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. Eu quero os teus ouvidos porque eu sei que todas as vezes que eu clamar, tu és o Deus que me escutará. Eu quero os teus ouvidos nessa casa para o Senhor ouvir as minhas orações, a minha adoração, aquilo que os homens não são capazes de compreender. Os teus ouvidos irão me escutar, eu quero os teus ouvidos. Deus diz, tudo bem, Salomão, eu entendi essa parte, para que você quer os meus olhos? Ele diz, papai também me ensinou que quando meu avô Jessé escondeu ele para cuidando de 10 ovelhas atrás de uma malhada, os teus olhos viram papai atrás das malhadas. Então eu quero os teus olhos também, porque eu sei que quando ninguém me enxergar, tu és o Deus que me vê. Não, você está numa semana do Pentecoste. Eu vim pregar para vocês nessa noite que os ouvidos de Deus estão nesta casa e os olhos de Deus estão contemplando a cada um dos que vieram para adorar o nome dele. Não dá para admitir você voltar para casa sabendo que os ouvidos de Deus estão postos aqui nessa casa e até agora você não tem abrido a boca para dar um glória ao nome do Senhor. Não fala nada não, olha para a esquerda e direita, vê se ele está com um cara que veio adorar ao nome do Senhor Jesus. Deus fala, e para que o coração? Ele diz, essa resposta deixa que teu filho dará. Jesus diz, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então se ele estava pedindo o coração de Deus na casa, ele estava pedindo Deus por inteiro. Era a sabedoria de Salomão manifesta. Ele diz, Senhor, eu só te peço isso, fala comigo. Ele entrega o templo, entrega a casa terminada, o templo estava terminado. Agora imagina o Salomão, porque o texto diz que caiu uma glória tão pesada, que quem estava dentro não conseguia sair, e quem estava fora não conseguia entrar.
Salomão olhava, eu imagino na cena de hoje, Salomão olhando e dizendo, Senhor, usa um vaso para falar comigo se gostou da obra ou não. Imagina o Salomão, e a glória de Deus caindo, e ele, e aí Deus? E a pintura, gostou? Como que... E Deus não falava, e a glória tomando lugar, de repente o texto diz, e acabou o culto. Quando Salomão voltou para casa, o Senhor apareceu para Salomão. Eu aprendi, pastor Marco, tem coisas que Deus fala no culto. Só que tem outras que Ele só fala no oculto. Tem coisas que Deus fala com você no culto. Mas tem outras que Ele decide falar com você no oculto, quando ninguém está. No teu quarto fechado, Ele fala. Ele desceu e disse, Salomão, eu recebi o trabalho das tuas mãos. A partir de hoje eu estou consagrando esta casa, o lugar onde eu colocarei a planta dos meus pés. A partir de hoje os meus ouvidos estarão postos nesse lugar, os meus olhos e o meu coração estarão aqui. Porém, avisa para esse povo que dedicou essa casa para mim, que eu não falto no culto. Diga para eles não virarem as costas para mim. Porque no dia que esse povo virar as costas, eu vou permitir que não chova. É da minha vontade que os céus fiquem cerrados. Eu vou permitir que não chova. Vou mandar gafanhotos sobre a terra. Vou permitir que o caos aconteça. Vou permitir que o inimigo de vocês invadam essa cidade, derrubem esse templo, só para alguém passar na frente e perguntar, esse aqui não era aquele templo de ouro glorioso? E o outro responder, sim, mas esse povo virou as costas para o Senhor, e é por isso que eles estão vivendo isso. Salomão, não dá para virar as costas para mim. Ele diz, Senhor, acabou? Ele diz, não, ainda tem uma esperança para o povo que clama, busca, ora e se arrepende. A cena de Joel, capítulo 1 é exatamente uma quebra de aliança. Por quê? Porque não chovia, não tinha o produto da oliveira, não tinha como ofertar no culto, não tinha cereais. Deus usa Joel e diz, fala para o povo, que o caminho continua sendo o mesmo. Para eu derramar o meu espírito, fala para eles que eles têm que voltar para mim. Gente, pega isso aqui pelo amor de Deus. A palavra voltar em hebraico é shuv, que vem da mesma raiz de techuvá. Para nós em português e cristão nós falamos, o irmão precisa converter. No judaísmo diz assim, você precisa fazer techuvá. Agora o que é techuvá? Techuvá é retornar. Essa mentalidade de fazer o retorno é exatamente porque a palavra pecar é errar o caminho. Então toda pessoa que erra o caminho precisa fazer o quê? Voltar. Então a palavra voltar em hebraico é techuvá. Deus estava dizendo, já que vocês erraram o caminho, há uma necessidade que vocês voltem. Porque se vocês não voltarem, não pode acontecer um avivamento com gente fora do caminho. Não existe avivamento se a igreja não estiver no centro da vontade de Deus. Não pode ter um Pentecostes se a gente não tiver a mentalidade que tem que voltar para o Senhor. Eles erraram o alvo. Eles saíram do trilho. Eles se perderam no caminho. Deus estava dizendo, quer sentir poder de novo? Quer sentir a mesma glória que desceu no tempo de Salomão? Volta. Retorna. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui nesse culto. Oriosvaldo, eu queria pular aqui, mas como está chegando a semana do carnaval, eu queria dar uma puladinha aqui e depois ir dar uma pulada. Não, tem que voltar para ele por inteiro. Deus não te divide. Oh, eu estou sentindo graça para pregar. O Senhor não divide você com o mundo. Não dá para pular no Pentecoste e pular na escola de samba. Não dá para levantar a bandeira do Evangelho e a bandeira do carnaval. Quem dança na carne não dança no Espírito. Mas eu estou pregando para uma igreja que veio para bailar no Espírito. Quem está comigo, deixa eu ver. Que ela manda orevoracia. Elevar o de que ela mandorécia. Eu estou sentindo Jesus falando com a alma da igreja. Não divido vocês com o mundo. Quer sentir poder? Pula aqui dentro, adora aqui dentro, cultua aqui dentro. Elevacio e de que elevaracia. Eu estou sentindo uma comunhão aqui.
Jesus vai te trazer de volta, nem que seja segurando pela tua gravata, mas Ele vai te trazer. Ele vai te trazer de volta, nem que seja segurando no teu coque, mas Ele vai te trazer. Ele não te troca por ninguém. Ele não abre mão de você. Quer sentir dessa graça? Vem, vem, vem. Joel apresenta uma cena dizendo: acabou o pão, não tem cereal. Acabou o cereal. Acabou o vinho e já não há alegria no meio do povo. E acabou o azeite, está no texto. Uma igreja que sai da rota não tem pão. Uma igreja que sai da rota não tem motivação, não tem alegria. A maior alegria de um judeu, segundo os historiadores, era pisar uva no lagar. Porque enquanto estiver dando uva na árvore, enquanto a oliveira e a videira estiver produzindo, e eles pisarem uva, significa que Deus está com ele. Agora, no dia que o lagar secar, isso é a maior tristeza, porque era um sinal de Deus: eu vou cobrar de vocês se vocês virarem as costas. Como? Fazendo com que não chova, não vai ter produto para vocês. Então, eles associavam que a falta da uva para pisar é porque Deus virou as costas para eles. Eles não têm alegria para cultuar. Não tem azeite. O azeite era para alimentar a menorá, porque Deus disse a Moisés: Moisés, traga o azeite batido da primeira prensa. Por que tem que ser o azeite da primeira prensa? Porque o azeite que o povo entregava para Deus, eles faziam uma forma diferente. Eles pegavam o azeite da primeira prensa, Vaguinho, batia, e o que era bom para eles, eles alimentavam a casa. Quando sobrava lá para a terceira prensa, que já misturava o azeite com o resíduo, dizia: isso aqui é para Deus. Aí Deus falou assim: não, vou inverter a ordem. Fala para ele que o primeiro da prensa. Por que o azeite não pode ter resíduo, pastor William? Não pode ter resíduo porque a lâmpada que tem azeite com resíduo, o fogo oscila. O fogo que está misturado, o azeite misturado não mantém fogo aceso. Ele acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Só acende no Pentecoste. Aí tem que esperar o outro Pentecoste para acender de novo. Não, eu vim pregar para quem tem azeite puro, batido, da primeira. Deixa eu ver se tem alguém aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem está com azeite misturado está até agora de boca fechada. Quem está com azeite misturado, o fogo oscila. Vem para o culto para ver quem vai pregar, para criticar quem cantou. Mas quem tem azeite puro está adorando. Quem tem azeite puro está adorando. Joel avisa para eles que se eles voltarem, eu vou restituir. Vou devolver o trigo, o mosto e o óleo. Eu devolvo com uma condição: que eles se convertam. Senhor, mas o Senhor já viu que na praça está todo mundo rasgando as vestes? Não, não estou falando de exposição. Estou falando de rasgar o coração. O arrependimento sobrepõe o ritual, porque era tradição, para mostrar que está arrependido, rasgar as vestes. Deus diz: não, isso é para você mostrar para os homens, mas eu sondo quem é de verdade. Então não adianta rasgar as vestes diante dos homens e o coração está perdido diante de mim. Então faz o contrário, fica vestido, mas rasga o coração na minha presença. Agora, Joel, diga para eles voltarem, porque eles erraram o caminho. Se essa mensagem está batendo lá em Joel e ela respinga em nós como igreja, a pergunta é: quando nós erramos o caminho? Quando foi que a gente se perdeu no caminho? Quando foi que a gente errou a mão e se distanciou do Senhor? Onde foi que nós erramos a direção? Não vai embora antes de eu terminar não, tá? Nós erramos o caminho quando deixamos natural aquilo que é espiritual. Naturalizamos o que é espiritual.
O culto pode ter terminado debaixo de glória, 2 vidas vindo no altar antes do culto, da palavra ser ministrada. Você sai lá fora e pergunta, como que foi o culto? Ah, foi normal. O que é normal? Não, Deus desceu, falou, a irmã passou a profecia, Deus falou comigo, ou 2 vidas. Isso é normal? Isso não é normal, isso é privilégio. Sentir Deus no culto, ver Ele operar, isso é privilégio. Para você falar com o presidente da república, se você tiver interesse, você tem que marcar na agenda, ele vai observar, vai ver se tem vaga para você aparecer lá. Talvez um dia, agora você está recebendo, no setor 14, no Jardim Ângela, o Deus que criou os céus e a terra, maior do que tudo e do que todos. Isso não é uma coisa normal, isso é privilégio. Não, fala para alguém perto de você, você está sendo privilegiado. Você não merecia sentir o que está sentindo, mas Ele desceu para te envolver. Você não merecia estar sentado aqui, mas a graça dEle foi te buscar. Isso é privilégio. Quando que nós erramos o caminho? Quando começamos a endeusar aquilo que é natural. É o oposto. Naturalizar o que é espiritual, endeusar o que é humano. Se o pregador destaca, eita, ele é o cara. Não, não tem o cara aqui. O cara está lá no mundo. Aqui dentro o cara é Jesus. Aqui dentro ninguém é bom se ele não usar. Todo mundo é só um instrumento. Se ele não te dedilhar, não sai som nenhum. Se ele não soprar, não sai barulho algum. Nós só estamos aqui servindo a Ele porque essa graça é que está fluindo. Sem Ele nada podeis fazer. Nós erramos o caminho. E Deus estava usando Joel dizendo, volta. Só que a expressão que nós lemos aqui, que é o versículo 28, ele diz... E depois disto, e há de ser que depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Gente, pega isso aqui pelo amor de Deus. Essa fala de Joel, segundo os gramáticos, principalmente os exegetas que utilizam a palavra depois em hebraico aqui é Aharon. Só que Aharon não significa nos últimos dias. Essa expressão foi traduzida para tentar facilitar a ideia de Joel. Mas o texto literal está escrito, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, se é depois, essa frase ela traz uma ambiguidade, ou seja, ela tem 2 sentidos. É como dizer, o menino foi à loja de skate. Ele foi em cima do skate, ou ele foi à loja comprar um skate? O menino foi à loja de skate, tem um sentido duplo. Quando Joel diz assim, e há de ser que depois do quê? A ideia que ele estava construindo até agora, ele estava dizendo, vocês precisam se arrepender, voltar para o Senhor, e há de ser que depois. Quando ele solta essa frase, ele pode estar tanto se referindo àquilo que ele já falou, como também um sentido do futuro. Então essa mensagem de Joel, ela contém 2 viés. Um do contexto real, que era aquilo que ele estava introduzido, e há de ser que depois que vocês se arrependerem, buscar o Senhor, Ele vai trazer o Espírito sobre vocês. Mas há de ser também que depois, aí agora Ele fala conosco, e há de ser que depois, nos últimos dias, derramarei o que, gente? O meu, não é do meu, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa expressão dele que traz ambiguidade, quando ele fala que há de ser que depois derramarei o meu, essa expressão o meu, que é um artigo definido com a letra re no hebraico, esse o meu não pode ser do meu. Joel não estava falando do meu, ele não estava falando o meu, ele estava falando do meu. Por que ele não pode falar o meu? Porque o meu é a plenitude do derramamento. Agora, do meu é uma porção. E no Antigo Testamento, Deus não derramava o, ele derramava do, porque ele disse em Gênesis que o Espírito dele não contenderia mais com o homem. Por causa do pecado, ele não pode derramar o Espírito, ele derrama do Espírito. O Espírito Santo descia, usava quem ele queria usar, mas depois que terminava de usar, voltava para Deus, porque ele não habitava com o homem. Mas a promessa não é que nós seremos visitados pelo Espírito Santo, a promessa não é que nós receberemos do Espírito Santo, a promessa é que ele vai derramar o Espírito Santo, ele vai derramar a plenitude. Não, eu vim pregar aqui, tem gente que se contenta, pastor Marco, com a gota do Espírito Santo.
Tem gente que se contenta com a porção do Espírito Santo. Aí João escreveu dizendo: Ele não derrama o seu Espírito por porção e nem por medida, porque agora Ele manifesta sobre todos nós com a plenitude do seu poder. Olha para quem está do teu lado esquerdo e olha para quem está do direito. Diga para ele: você quer receber dor ou você quer receber o Espírito Santo? Tem alguém que quer receber dessa graça? Tem alguém que quer receber dessa virtude? A promessa de Deus é: eu derramarei o meu Espírito. Chega de dar o Espírito por porção. Agora eu derramarei a plenitude do meu Espírito. Só para que você entenda. Se eu falar, com licença, pastor Maurinho, com muito respeito. Se eu falar: pastor Maurinho, toma um pouco da minha água, não quer dizer que eu estou te dando um copo. Estou dizendo: bebe do. Agora se eu falar: toma a minha. Oh, glória! Agora a gente pega isso aqui, pelo amor de Deus. E há de ser que depois eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Para Deus derramar existe um processo. Ele não poderia derramar sem antes resolver o problema lá do Gênesis. Existem alguns princípios para Deus derramar Nós estamos em uma semana do Pentecostes, você vai entender isso. A princípio, a proposta de Deus é derramar Mas quando o homem peca, não dá para derramar Ele diz: por causa do pecado eu só desço para visitar. Eu não desço para habitar mais com o homem. Para eu habitar com o homem tem que ser arrancado do pecado. Porque o reino deste tempo, desta era, é um reino pecaminoso. Agora ouça, Deus sempre quis preparar o homem para viver o Espírito. Só que o homem não poderia viver o Espírito sem aprender as regras. Existem princípios, eu estava estudando esse dia, até comentei com o pastor William. Olha a proposta de Deus de ajudar o homem a receber Deus vem a um ambiente chamado Éden, planta um jardim, no meio do jardim ele planta duas árvores. Uma do lado da outra, uma do conhecimento e a outra da vida. Deus olha para o homem, se ele não quisesse que o homem participasse, por que ele coloca na cara? Ele colocou no meio, pastor. No meio é que ele quer que o homem veja. Ele quer que o homem perceba que ela está lá. A árvore é proibida, mas Deus coloca no meio. A pergunta é: Deus estava tentando o homem? Não, o Tiago falou que Deus não tenta ninguém. Por que Deus coloca uma árvore no meio? O homem passa todo dia por ela. E Deus falou assim: não toca, porque no dia que você tocar, certamente morrerás. O homem olha para a árvore e diz: Deus falou para não tocar, então peraí. Por que Deus coloca uma árvore no meio de um fruto proibido? Porque para viver a plenitude para o homem viver o reino de Deus, o governo de Deus, ele tem que primeiro aprender a se dominar. Deus colocou o homem para dominar sobre tudo e sobre todos. Como é que eu vou dominar sobre tudo e sobre todos se eu não domino a mim mesmo? Então eu olho para a árvore e tenho que aprender a me dominar, mesmo que eu tenha curiosidade de saber o que tem lá. Deus falou que não é para tocar. Então Deus coloca uma árvore para moldar o caráter do homem, para que o Espírito habite no homem. Por que Deus coloca lá? Para o homem aprender a ter o autodomínio, o controle. Deus coloca ela lá para o homem aprender que nessa terra, embora Deus colocou ele para dominar sobre tudo, tem alguém que domina sobre o homem. Ele diz: eu estou te dando poder para dominar, mas tem limite. Eu imponho o limite no poder do homem. Só vai até onde eu permito. Dominar sobre tudo, pode comer de todo fruto, mas daqui eu falar não, você não toca. O homem não consegue resistir. Satanás aparece, você conhece a história, em forma de serpente, ele derruba o homem. Se o homem foi derrubado por uma serpente, ele não tem poder para dominar, porque ele não consegue dominar a si mesmo. Deus olhou e disse: eu vou ter que intervir. O meu espírito não pode descer para manifestar no homem, morar no homem.
Não dá para eu habitar nele. Por causa do pecado, eu tenho que intervir isso. Mas como o pecado entrou por meio de um homem, eu não posso mandar um arcanjo para resolver o problema, porque senão vai ser injustiça, e eu não sou injusto. Como o pecado entrou por meio de um homem, eu não posso mandar um querubim, porque também não bate a conta, não fecha. Como o pecado entrou por meio de um homem, eu tenho que mandar um homem. Mas esse homem tem que ser o oposto do Adão para recuperar o que o Adão perdeu. Se o Adão perdeu, porque olhou para o fruto e não conseguiu se autodominar, esse homem que está vindo tem que ter poder e autocontrole para poder vencer. Aí por isso explica, isso faz sentido para mim. Por isso que o texto diz assim: e depois que João batizou a Jesus, o Espírito Santo conduziu Jesus. Olha, o Espírito Santo vem, levou ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Parece paradoxal, mas ele dizendo: eu conheço quem ele é, vai. Vê se ele vai cair na tentação. Aí vem a serpente de novo, mas um ambiente totalmente diferente. Diz: se tu és o filho de Deus, eu sei que você está com fome, 40 dias no deserto jejuando. Se tu és o filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão para matar a tua saciedade e a tua fome. Ele diz: ah, eu te conheço desde lá de trás, nem só de pão viverá o homem. Eu estou sentindo ele aqui. Oh, eu estou sentindo graça aqui. Se Adão não resistiu, tendo todas as opções de árvore para participar do fruto, não estava em jejum. Eu digo, passei 40 dias, mas eu não vim tentar ao Senhor meu Deus, porque eu aprendi. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus resiste às 3 propostas dele, ele estava dizendo: aqui eu passei no teste, só falta o segundo. Ele disse: pega isso aqui, pelo amor de Deus. Se o pecado entrou por causa da desobediência do homem, o Espírito Santo não pode habitar porque o homem desobedeceu. Esse homem que vem para resolver o problema tem que obedecer. Quando Adão peca desobedecendo, ele perdeu a autoridade. Ele não pode mais governar, dominar, porque perdeu o domínio. Aí vem Deus, fala: se o homem que eu estou enviando para resolver o problema for fiel até o fim, aí o poder que foi perdido será devolvido. Aí Paulo escreveu: gente, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, a patente mais alta que existe, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, assumiu a forma humana e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, por esta causa, Deus exaltou o nome de Jesus soberanamente sobre todo outro nome, para que em seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Jesus Cristo, o Senhor e o Filho de Deus. Quando Ele vence, sendo obediente até a morte, Ele aparece por discípulos. Eu imagino o sorriso no rosto dele dizendo: gente, voltei e todo o poder foi me dado. Todo o poder é me dado no céu e na terra. Se Adão passou perdendo o poder, eu digo para vocês que pela obediência o poder foi restaurado. Mas eu não sou egoísta. O poder que é em mim, eu te digo, eu te dou. Pisar em escorpiões, pisar em serpentes. Eu gosto dessa expressão. Deus não diz pisar na serpente, Ele diz pisar em serpentes. Isso é batalha espiritual. Por que não na serpente, mas sim nas serpentes? Porque a luta com a serpente não é da noiva, a luta com a serpente é do noivo. Foi a serpente andando. Imagina Deus pisando no rabo dela e dizendo: calma, a sua sentença eu ainda não revelei. Você até traiu a humanidade, você até pode ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar. Ele vai esmagar. Ele vai... Deixa eu ver quem está comigo. Deixa eu ver quem está comigo. Deixa eu ver quem está comigo. Quando o Espírito Santo desce, tem que ter poder. Tem que ter poder. Tem que ter poder. Se ele vence,
Deus não derrama mais dor. E a gente pega isso. Mando que levar a cia. Eu estou sentindo uma graça tomando esse lugar. Elevar o idi que levas. Que mando levar a cia. Que levasse o idi que vas. Derei mando que vas. Diwi e que vas. Que le é de que tote te vas. Oui e que tomando e vas. Le que tote te place. Lamada batuki te menemai. Oye pokoto koyo. Ayano no chokete kai. Le debede do jojo jamai. Adada kona ke toturi. Adaka matoko. Alayo. Abaso. Tayoido macho. Adajo tuki. Tere e que to. Desci os meus pés sobre esse setor de trabalho. E eu me apresento como renovo no meio de vós. A minha igreja retornou na minha direção. E eu tenho me agradado. Descerei hoje à noite com o meu poder para confirmar que o culto chegou até as minhas narinas. E eu tenho me agradado. A minha presença envolve esta casa agora. Você está numa semana de Pentecoste. Não dá para vir assistir Deus falando. Recebe poder agora. Recebe poder agora. Recebe poder agora. 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 Reage. 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 Recebe o Espírito agora. Ela é baracia. Eu estou sentindo uma virtude tomando esse lugar agora. E Deus disse ao meu coração: vou renovar os meus vasos. Ela é kevácia. A minha virtude passa agora nesse setor de trabalho. Ri é que tobácia. Ela é varacia. É que plou e de que ela é varacéia. Havia uma batalha espiritual nos céus do Jardim Ângela. Mas diz o Senhor: eu quebrei para o meu mensageiro passar. A minha glória desce agora. Agora! Agora! Se não te incomoda, segura na mão de alguém da esquerda, da direita, diga: o poder que está descendo sobre minha vida. Isso, fala: o poder que está descendo sobre a minha vida vai passar para a tua vida agora. A graça que há em mim vai passar para você agora. Deus não vai mandar ninguém vazio para casa. Deus não vai mandar ninguém vazio para casa. Deus está derramando o Espírito sobre o Jardim Ângela. Agora, 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 recebe. Calabaracia. Eu tenho 5 minutos para encerrar. Ouça, por gentileza. Ela é... Há uma virtude tomando esse lugar agora. Eu quero ver, cadê os vasos?
Eu quero ver quem é de marcha agora. Eu quero ver quem é de poder agora. Tá dando falta, tá sentindo falta. Tá fazendo falta na igreja, pastor Marcos. Os vasos de Deus, os servos de Deus. Parece que o tempo foi passando e os vasos foram enterrando a ferramenta. O Senhor diz: o meu espírito te renova agora. Recebe. O tempo pode ser distinto. A profecia pode atingir 2 campos ao mesmo tempo, mas a dinâmica do avivamento é a mesma. Joel, para eu derramar hoje, arrependei-vos. Mas avisa para eles lá no futuro que eu não mudo o caminho, é o mesmo. O caminho para eu derramar o meu espírito é o caminho do arrependimento. Sem perdão não há avivamento. Primeiro eu te lavo, depois eu te encho. Essa é a minha dinâmica. Aí Pedro arruma um problema para nós, pastor Marco, quando ele levanta no Pentecoste e alguém está dizendo: esse povo está embriagado. Alguns teólogos dizem que o povo recebeu o Espírito Santo sentado, pela declaração de Lucas que diz: e caiu sobre cada um dos que estavam assentados. Tudo bem, na hora de receber, a gente pode receber sentado. Agora, eu nunca vi alguém reconhecer um bêbado assentado, pastor Maurinho. Eu nunca vi alguém reconhecer pela janela e dizer: ele está bêbado. Quem é um bêbado que fica sentado comportado? Provavelmente ele vê que nem esses vasos que a gente encontra hoje no culto, que quando o Espírito Santo desce, ele fica meio zonzo, parecendo que de fato está embriagado. Alguém olhou pela janela e disse: que povo é esse? Eles beberam o quê? Pedro apareceu e disse: eles não estão bêbados. É que você nunca leu Joel. Joel profetizou dizendo: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não, eu preciso terminar, mas ouça. Se Pedro está dizendo que a profecia de Joel começou a cumprir em Atos 2, o problema que Pedro está trazendo é: não tem Pentecostes sem Calvário. Porque Pentecostes só acontece 50 dias depois da morte do Cordeiro Pascal. Deus não te leva para o cenáculo sem antes você dar uma passadinha no Calvário. Primeiro ele te banha, primeiro ele te lava, primeiro ele arranca as impurezas, primeiro ele arranca o teu passado. Esses traços de malandrão não cabe mais aqui. Esse teu jeito afeminado, não cabe mais aqui. Ele te limpa, ele te lava e diz: agora está pronto para receber o Espírito. Eu vim pregar hoje à noite. Se a igreja se voltar hoje à noite, haverá um derramamento nesse culto. Quem está comigo e pode se colocar de pé adorando ao nome do Senhor. Eu tenho a bênção do nosso pastor para orar pela igreja, mas eu quero orar por quem veio receber não dou. Por Deus, só o arrepio tá bom. Não, isso aí é dor. Eu vim ministrar sobre você que o Espírito Santo vai morar em você, vai habitar em você. Você quer receber dessa presença agora? Eu quero vocês em comunhão comigo agora, a igreja em comunhão, os obreiros em comunhão. O Senhor vai derramar a sua graça sobre nós. Não é porque eu estou falando, é pela palavra que foi pregada. O Senhor vai te alcançar aonde você estiver agora. Jesus, eu preguei a tua palavra que o caminho do avivamento continua sendo o caminho de arrependimento. O Senhor não derrama o teu espírito sem antes nos lavar.
A tua palavra já nos lavou hoje à noite. O Senhor falou para Pedro: vós estáis limpos pela palavra. A palavra pregada já lavou a tua igreja, a tua noiva. Então eu só te peço agora, Deus. Isso, Jesus. Derrama o teu espírito agora. Você está pronto para ser alcançado aí por essa presença? O Senhor coloca variedade de línguas nos teus lábios. Há uma graça tomando esse ambiente de trabalho agora. O Senhor te diz: as águas já foram medidas, já estão pelos teus artérios. Você tem duas opções: ou se contenta e sai das águas, ou mergulha mais um pouco. O Senhor está te convidando a mergulhar no rio do Espírito agora. Vaguinho vai adorar ao nome do Senhor e a igreja vem na comunhão comigo. Isso, só quem quer receber do Espírito Santo, vem adorando a Ele agora. 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 Enquanto a igreja glorifica, o céu se abre sobre as nossas cabeças. Enquanto a igreja glorifica, o Senhor derrama o seu Espírito agora. Quem não é batizado recebe o Espírito Santo. Quem não é batizado recebe o Espírito Santo. Oh! Recebe dessa virtude agora. Recebe dessa virtude agora. A glória desse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos, recebe essa presença, tua glória desse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. E tenho a permissão do nosso pastor para fazer uma pergunta. No começo 2 pessoas já vieram, mas agora você que chegou e ouviu a palavra de Deus, a minha pergunta para você é: tem alguma pessoa afastada que não reconciliou ainda? Dá um sinal com a tua mão para eu te ver. Alguém que se afastou e não reconciliou ainda, tem alguém? Dá um sinal com a tua mão e vem aqui para eu orar por você. Tem alguém? Alguma pessoa que se afastou e não reconciliou ainda? Ou alguém que nunca aceitou a fé em Jesus, gosta de vir à igreja, gosta de participar dos cultos, mas nunca aceitou a Jesus? Tem alguém em nosso meio? Dá um sinal com a tua mão para eu te ver. Alguma pessoa afastada ou que nunca aceitou a fé em Jesus?
Se tiver, sinaliza com a tua mão, nós iremos orar por você. Tem alguém? Se não houver, eu já retorno o microfone à direção do trabalho. Tem alguma pessoa? Todos já servem